ninguém merecia. Quem merecia? Você merecia? Quem está do teu lado merecia? Quem está à frente ou atrás merecia? Agora merecia o quê? Eu acho lindo como a gente é humilde. Todo mundo aqui está falando sobre benefícios que não merecia. Eu não merecia essa bênção, eu não merecia aquela bênção, eu não merecia a morte de Jesus, não merecia o sacrifício, não merecia. Mas cuidado, para não se tornar alguém bloqueado quanto ao que Deus tem para você, e você continuar travado dizendo, eu não mereço. Se Deus deu o melhor para nós, a Bíblia diz, se Ele nos deu o seu próprio Filho, não nos dará com Ele também todas as coisas. Tem muito de Deus sendo liberado, muito. Desde que Jesus foi colocado numa cruz, muito de Deus tem sido liberado sobre a terra. E quem está acessando? Está acessando por prêmio de bom comportamento? Não, está acessando pela fé. Lembra que eu comecei falando aqui de Davi? Porque homem segundo o coração de Deus, se aos olhos naturais Saul errou menos que Davi, mas Saul foi bruto, arrogante, orgulhoso, soberbo. E Deus falou, até quando, ô Samuel, você vai ter dó do Saul? Se eu já rejeitei, eu rejeitei esse coração soberbo do Saul. Agora Davi, eu achei ele segundo o meu coração, mesmo sabendo que ele vai fazer besteiras grandes, mas esse homem vai se arrepender de um jeito, esse homem vai me amar de um jeito, esse homem vai crer em mim de um jeito, que não tem como a vida dele ser pequena. Ei, presta atenção, ame muito Jesus, se arrependa muito quando errar, porque a vida que Deus tem para você é uma vida grande, e eu não estou falando sobre competição, eu estou falando uma vida que anuncia o reino de Deus, tocando a terra na pessoa de Jesus, em você e em mim, pelo Espírito Santo. Uma vida grande. Uma vida grande não é por comparação, não é comparação. Para alguém hoje uma vida grande é ir para a beira do rio pescar, para outro é viajar para a Europa. Vai pegar o senhor lá no matuto, que gosta de pescar, e fala para ele, vamos para a Europa. Ele fala, Deus me livre, eu nem quero montar naquele negócio lá que eu voa. Para ele a vida grande é ele passar uma semana lá, fazer uma boa pescaria. Faz sentido isso para você? E para o outro é fazer a viagem para a Europa. Qual dos dois está errado? Pronto. Diga, a minha vida grande não é grande por comparação lateral, ela é grande de acordo com o propósito celestial. É sobre isso. Romanos 5, verso 6, está escrito assim, porque Cristo estando nós ainda como, gente? Não, põe aí na NVT, eu leio na NVT, olha, já até me excluíram, gente, minha versão, rapaz, semana e meia que eu não prego, já me tiraram do telão, já me excluiu, arrancou eu não quero olhar para ver quem está lá não, eu vou ficar assim para não entrar nada do coração, brincadeira gente, te amo Joãozinho, sem mesmo estar olhando para você. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio o quê? Na hora o quê, gente? Certa, e morreu por quem? Por nós o quê? Diga comigo, Jesus não adianta, nem atrasa, Ele vem na hora certa. Ah, Deus, me dá isso. Não, na hora certa. Ah, Deus, o Senhor esqueceu de mim? Não, fica tranquilo, estou chegando, mas não sai da tua posição. A hora, o relógio de Deus não atrasa nem adianta. Você pode dizer comigo, eu digo, o relógio de Deus é muito melhor que o Big Bang. O Big Bang é o relógio mais exato, é considerado o relógio mais exato do mundo. O relógio de Deus é mais exato que o Big Bang. O relógio de Deus faz um comedor de arroz e feijão simples, limitado como eu, enviar uma mensagem no grupo da igreja na hora que a Luciene está no meio de uma reunião, sendo fuzilada no paredão. E aí ela olha aquela palavra, porque o relógio de Deus me mandou em abril colocar uma mensagem todo dia por volta do meio-dia. Não só eu, como outras pessoas também têm enviado mensagem ali, a gente vai organizando e tal. E quando ela termina a reunião, ela manda mensagem para mim, pastor, exatamente o que eu precisava, o Senhor enviou na hora que eu precisava. O relógio de Deus acompanha as reuniões que a gente nem sabe, que a gente ainda vai ter que encarar. O relógio de Deus já viu os diagnósticos que a gente vai ter que lidar pela frente. O relógio de Deus já viu tudo isso e já está nos preparando para isso. Ele não nos desampara, Ele vem na hora certa.
mesmo sendo nós o quê? O verso 7 vai dizer assim, ó: é pouco provável que alguém morresse por um justo. Não quer saber? Aquela pessoa é muito boa, a Jenny é muito justa. Há controvérsias, viaje com ela, você vai saber do que eu estou falando. Na hora do lanche você vai saber quem é a Jenny. Recebeu, Jenny? Eu estou igual a Deus aqui, ó. Falei, eu vou pregar hoje, então eu preciso. Você vai saber, você vai saber. Porque eu amei a Jenny de tal maneira. Ela vai saber. Ei, sem nenhum mérito. É muito justo, Edson. Então eu vou morrer por ele. Eu não. Se eu morrer por ele, é lindinha, as crianças. Não, tem muita vida pela frente. Não. Irmãos, quando aparece alguém armado, as pessoas correm cada um por si. É ou não é? A gente viu um tempo atrás o vídeo de um tanga frouxa. Eu quando era criança eles chamavam de marmelada. Quem era muito assim, quem lembra? Quem ouviu esse termo, marmelada? Vocês ouviram? Aí tem uns que ouviram. Como é que o cabra está com a namorada, o cara chega para assaltar, ele corre e larga a namorada? Um cabra desse não aparece na porta da minha casa 2 vezes. Pode acontecer o erro dele aparecer uma vez, mas depois de um vídeo desse ele nunca mais aparece. Com Deus adiante. O cabra diz que ama aquela moça, que não sei o que. Amanhã que aparece o assaltante, ele corre. A Bíblia está dizendo que é desse jeito mesmo. Que é pouco provável que por um justo alguém se sacrifique. Embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Tem. Mas é pouco provável. Não é tão comum. Aconteceu alguma coisa ruim, cada um corre por si. Gente, a gente passou por um período de pandemia. A pandemia revelou isso. Tinha gente que olhava, fuzilava, o outro está chegando perto de mim, você está sem máscara, você vai me matar, miserável, para o inferno vai morrer, morre você e não eu. Gente, na pandemia, o Brasil e o mundo ficou tão politizado, que quem pensava diferente de você era seu inimigo. Para muita gente era assim. Me desculpa, gente, uma mentalidade com falta de Cristo. Se eu entendo, se eu creio que posso sair de casa, o outro crê que não pode, Deus abençoe ele, Deus abençoe eu, tá joia. Mas não era assim. Famílias se dividiram, Satanás deitou e rolou, mostrando o egoísmo do ser humano, se não for o meu ponto de vista. Mas o texto continua no verso 8 dizendo: mas Deus nos prova seu o quê? Grande amor, ao enviar Cristo para fazer o quê, gente? Morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. O verso 9, então, antes eu ir 9, volta lá um minuto. Deus prova. O amor de Deus não é de boca para fora, é um amor provado. E não é provado em palavras, em ações, em fato. Ele envia Cristo para morrer por nós, antes de a gente achar que merecia. Antes de a gente pensar, agora eu estou na igreja, agora eu sou uma pessoa, agora, não, peraí. Jesus já morreu por você quando você nem queria, falava mal dele e da igreja e de todo mundo. O verso 9 diz assim, ó: e uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele, pelo mesmo sangue que nos purifica, seremos salvos da condenação. E o verso 10 e o 11 diz: pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. E o verso 11 diz para a gente: agora, portanto, podemos nos o quê? Não tem como ler isso aí e falar isso aí sem pôr um sorriso, né? Alegrar, pastor. Agora, portanto, podemos nos Muita gente fala assim: agora eu sou de Deus, vou viver minha vida. E está tão feliz que larga Jesus. Enche tanto sua vida de coisas, de compromisso, disso, daquilo, aquilo outro, que Deus se torna um encaixe. Aí a pessoa começa a medir se Deus cabe na agenda dela, medir se Deus se enquadra na mentalidade dela, na visão dela, no perfil dela. Irmãos, eu vou falar com muito carinho, amém? Cuidado.
Tem até que ter tato para falar isso. Cuidado ao zombar ou participar de uma roda de zombaria, quando vê, por exemplo, alguns irmãos e irmãs simples, ainda mais presos a usos e costumes, gente de Deus. Gente o quê? Que eu estou dizendo, não estou falando de gente religiosa que não conhece Jesus, eu estou falando de gente mas que ainda está muito presa a ritos e costumes, e que engessado naquele jeito, naquela outra cultura, e aí às vezes a gente vê a pessoa rindo e zombando, mas o evangelho chegou até nós por causa de gente assim. Essas pessoas, a irmãzinha da oração simples, o irmãozinho do terno verde abacate, gravata laranja, camisa roxa, foram eles que trouxeram a palavra de Jesus para a gente, e louvado seja Deus pela vida deles. A nossa memória é curta, a gente se encanta com muita coisa, a gente se encanta e sai pegando aquilo que é vistoso aos olhos, e se esquece do sacrifício de cada um para o evangelho chegar até aqui, até nós, até os nossos filhos. Quantas mãos foram estendidas, quantos jejuns, quantas orações, para que se levantasse nessa cidade pregadores. Quantos oraram, e eu saí lá de Ribeirão Preto, vim parar em São Bernardo por causa da oração de alguém, e livre-me Deus de um dia olhar e zombar de alguém. Às vezes Deus diz, você está nessa cidade por causa da oração dessa pessoa e de um grupo que oravam pedindo a Deus que viesse alguém para fazer um trabalho que eles não conseguiriam, porque eles têm o jeitinho deles, e eles vão ganhar almas do jeitinho deles, mas eu precisava de alguém do seu jeito, para ganhar almas do seu jeito. Isso, você só está aqui, eu só te convoquei para esse jogo, eu só escalei você porque eles pediram por você. Irmão, isso aqui me arrepia, porque às vezes a gente está rindo, zombando, fazendo conversinha, rodinha, a gente faz virar assunto nas rodas quem é responsável por a gente ter chegado até aqui. A história da igreja é sobre isso. Pastor, você veio pregar sobre a história da igreja, não é sobre Jesus? E Jesus não é a base da igreja? A igreja é fundada, firmada sobre Ele. Ele é o noivo da noiva. Ele tem ciúmes da igreja, porque a igreja é dele. Então, reconciliados por Jesus, sem nenhum merecimento nosso, mas Ele se sacrificou, Ele pagou o preço. E o primeiro tópico eu digo para você, Ele não merecia. Você concorda com isso? Hein? Talvez um dia desses, ou talvez até no domingo, talvez no domingo eu pegue sobre Jesus sabe. Aqueles vídeos, esquece, tá? Talvez eu use no domingo. Às vezes a gente pensa que as nossas lutas e dores são as piores do mundo, porque na verdade é a que a gente está sentindo. Eu não consigo sentir sua unha encravada, ainda que eu possa olhar e achar que seu dedo está muito feio. Olha, está feio mesmo, isso aí deve estar grave, mas não consigo sentir. Quem entende o que eu estou dizendo? Eu só consigo sentir se for a minha unha encravada. Mas Deus colocou o Filho dele nesse mundo para sentir as nossas dores, para absorver o castigo, dor. Então Jesus sabe. Domingo talvez eu fale sobre isso. Tá queimando. Jesus sabe. Sabe quantas vezes eu e você choramos sozinhos esperando uma mão estendida? Sabe quantas vezes nós pedimos algo simples e nos ofereceram algo amargo? Jesus sabe quantas vezes a gente quis cuidar de alguém em amor e foi tratado com desprezo, indiferença e de uma forma até bruta. Jesus sabe. Se tem alguém que sabe, é Jesus. Ele não merecia. Tudo que Ele fez foi por amor ao Pai e a nós. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 12. Na nova tradução da linguagem de hoje. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5,
verso 12, está escrito assim: estamos mais uma vez nos recomendando a vocês. Olha a pergunta de Paulo. Espera aí. 2 Coríntios 5,12, agora sim. Não estamos querendo nos elogiar. Espera aí, o que é isso aqui? NTLH, obrigado. Não estamos querendo nos elogiar a nós mesmos outra vez para vocês. Pelo contrário, queremos lhes dar motivos para terem o quê? Orgulho de nós, a fim de que tenham que responder aos que se sentem orgulhosos. Peraí, será que é... Perdão, deve ser 1 Coríntios, vai lá na 1 Coríntios, perdão. Vamos lá. Afinal de contas eu não tenho o direito de... Não, gente, eu anotei alguma coisa errada aqui, hein? Acontece, hein? Espera aí que eu vou pegar aqui o certo, eu anotei aqui. Acontece nas melhores famílias, amém? Acontece aqui também, gente. E essa aqui, como eu faço questão de ler com vocês, gente, é 21, não é 12. Por isso. É o 21 na NTLH, 2 Coríntios 5, 21. Em Cristo não havia o quê? Pecado. Mas Deus colocou sobre Cristo o quê, gente? A culpa dos nossos pecados. Para que quem? Nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade o quê? Presta atenção que só esse versículo daria um estudo para uma noite. Em Cristo não havia pecado, zero. Mas Deus colocou sobre Cristo a culpa, o peso, as consequências dos nossos pecados. Aí é onde a gente é tentado a errar. Em que sentido? Se Deus colocou a culpa dos meus pecados em Jesus, eu sou livre. Quem concorda? Não. Não é bem assim, é quase isso. Porque o final do texto vai dizer: para que nós, se Ele tirar os meus pecados e eu não viver com Ele, eu não vivo segundo a vontade de Deus, eu vou arrumar outros pecados. O primeiro é a ingratidão. O primeiro é o desprezo. Não basta ser perdoado por Cristo, eu preciso andar em novidade de vida com Cristo. Não basta receber o perdão de Cristo, eu preciso que Cristo esteja em mim e eu nele. Não basta receber a graça de Deus revelada através de Jesus. Não é um pacote que entrega e agora segue a sua vida. Não, é algo que Deus entrega e diz: agora vamos andar juntos, vamos viver a minha vida. O que Cristo vem fazer é exatamente isso, é dizer assim: eu pago o preço da tua dor, da tua culpa, do teu pecado, mas agora você vai viver a minha vida. Alguém aqui quer ver uma nova vida? Por isso a Bíblia diz: quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez. Porque você está vivendo uma nova vida. Cristo em nós, não é Cristo aparecendo para nós, não é Cristo diante de nós, é Cristo, é a esperança da glória. Não basta ser perdoado, eu preciso andar em união com Ele. Não basta ser lavado, pronto. Quer um exemplo simples? Passou aquele dia que foi encher uma laje, que hoje nem enche mais, né? Nem feijoada de laje existe mais, nem churrasco, porque hoje em dia o caminhão encosta lá e enche a laje. Antigamente chamava os vizinhos, o pessoal que nem gostava um do outro, mas sabia que a irmãzinha fazia uma feijoada boa e ia ajudar a encher a laje. Aí enchia a laje, depois tinha feijoada. Terminou de encher a laje raiz, a roupa está como? A pessoa está toda suja e a roupa também está. Aí ela toma um banho, põe a mesma roupa e vai ao shopping. Por que não? Médico chegou em casa do futebol, tem uma cirurgia na sequência, toma um banho, põe a mesma roupa e vai para o hospital fazer a cirurgia, ok? É só a gente que acha que pode continuar andando com a mesma roupa de antes. É só a gente que acha que pode continuar vivendo no mesmo padrão de antes, no mesmo linguajar de antes, mesmo temperamento de antes, mesma postura de antes, mesmas práticas, mesmo.
Mesmas companhias de antes. Porque numa época em que se fala muito sobre trocar de mesa, eu vejo poucos escolherem por causa de Jesus. Eu vejo a maioria escolher por causa da ganância. Poucos escolhem por causa de Jesus, porque querem ser mais influenciados por Deus. A grande maioria é só pelo que enche os olhos. Eu disse que é todos, que é absoluto isso? Pronto. Não basta receber o perdão e não andar em união com Ele. É como dar banho em um porco, ele vai voltar para a lama. É Jesus que me livra do chiqueiro. É Jesus que me livra de continuar me contaminando, me sujando. Se eu não viver em união com Ele, eu vou voltar a cair. Quem entende isso? Quer ver quando uma pessoa se perde? É quando ela começa a achar que ela é autossuficiente, não vai cair mais, não vai ter problema mais. Ela não precisa orar, ela não precisa jejuar, ela não precisa de uma igreja para congregar. Ela não precisa, porque ela pode, porque ela sabe, porque ela já fez isso, porque ela atingiu um nível e tal. Tem gente, irmãos, que... Eu fico 10 dias sem pregar, a hora que eu volto com as coisas que não era para falar, era para ser legal só. Perdeu até o respeito, a postura dentro de um culto. Mas no começo não era assim. No começo, não, nós vamos para a igreja. Não, mas espera aí. Você pôs a melhor roupa, você tomou banho, passou. E pelo amor de Deus, gente, já vou começar por um exemplo bem claro. Quarta-feira tem gente que vem direto do trabalho, e glória a Deus pelo seu amor e a sua fé de vir direto do trabalho. Mas domingo é direto do trabalho também? Para alguns é. Irmã Penha, por exemplo, às vezes é guerreira. Quando eu vejo a irmã Penha aqui, me dá uma alegria, porque essa guerreira, ela vai lá para Paulista, vai para Vila São Pedro, vem para a Família de Cristo, vai para Paulista, vai para Vila São Pedro, vem para a Família de Cristo, quando não tem mais alguma coisa para ir. Ela me achou quando eu tentei me esconder. O dedo duro contou para ela onde eu estava. Falei que não era para falar. Lá na garagem, na época da garagem. Ela é Família de Cristo raiz, você vigia. Ei, a gente vai perdendo, e eu não estou falando, gente, pelo amor de Deus, a gente vai perdendo algumas coisas que são bonitas. Eu não estou falando que a gente tem que ser igualzinho. Eu logo que me converti, irmãos, no meu processo de conversão, eu usava, quando usava calça jeans para sair à noite, olha lá, era só bermuda, entrava na escola, não podia entrar de bermuda na escola. Eu aproveitava a multidão e entrava no meio da multidão de bermuda para a inspetora não ver a hora que passava. Aí eu começo a ir para a igreja, começo a ver os pastores de calça social. Aquela calça social que assim, ó, se eu tivesse assim, uma estava encostada na outra aqui no meio, sabe? E aí eu comecei a olhar aquela referência, falei assim, eu quero ser de Deus igual eles, inclusive até a roupa. Gente, usar calça social me fazia mais espiritual. Mas eu queria andar em união com Cristo. Então onde eu via Cristo eu queria imitar. Mas depois a gente começa a querer imitar tantas coisas e tanta gente. Aí eu comecei a comprar calça social. Comprei uma preta na Garbo. Aí comprei uma cinza, porque aquela preta já estava andando sozinha, estava até dura. Tirava ela do corpo e ia pôr no cabide, ela nem dobrava. Aí eu sofri um acidente de moto. Não tinha como pôr calça, o joelho estava todo ralado, grudando. Foi quando eu peguei a habilitação de moto que eu tinha no meu bolso. Estava pago para fazer até o exame. Eu já tinha tirado carta de carro, faltava a moto, estava na garupa, sofri um acidente. E estava andando de bermuda e falei assim, Jesus, o Senhor está me chamando. Jesus está me chamando para o ministério. Falei, se eu tiver que ser um pregador, os tempos são outros, tá, gente? Pelo amor de Deus. Que prega não é a calça nem a bermuda, mas é só um exemplo, para você entender. Eu falei, como é que eu ia pregar no domingo na igreja de bermuda? Não ia poder pregar, ia deixar de fazer a tua obra porque eu caí de moto. Deus, tirei. Ali eu sei que Deus estava me dando um livramento, que eu não sei qual vai ser, mas eu sei que Deus deu. Taquei a mão no bolso, peguei e rasguei aquilo. Falei, eu cresci em cima de moto com meu pai, mobilete, bicicleta. O que eu mais queria era tirar minha carta de moto. Falei, Jesus, eu renuncio por amor a Ti, eu nunca vou tirar a carta de moto. Eu estou abrindo mão por amor ao Senhor. Eu fico imaginando, e cada um aqui tem uma história. Eu não estou aqui para, sou melhor do que ninguém. É que eu que estou contando. Se fosse o Zé, ele ia contar da dele, igual ele contou domingo retrasado. E cada um vai contar das suas experiências, para ilustrar, para trazer. Eu imagino o coração de Deus olhando e dizendo, está vendo que ele está renunciando, o quanto isso é importante para ele. E aí eu lembro que tinha o culto, eu me arrumei para ir para o culto, meu pai falou assim, onde você vai? Eu falei, para a igreja?
Gente, eu não sei se era domingo não, porque eu ia de segunda, quarta, sexta e domingo, tá? Para quem acha muito vir de quarta e domingo, então tá bom. Segunda, quarta, sexta, domingo. E domingo eu ia de manhã, à tarde ia evangelizar em algum lugar e à noite ia para outro servir. Porque é paixão, não é obrigação, não é uma escala. Mas ok, cada um tem o seu chamado e está tudo bem. Mas veja se você está no seu, se eu estou no meu mesmo, em união com Ele. Em união com Ele. Em união com Ele, a minha intensidade era aquela. Aí, meu pai falou, você não vai assim não. Eu falei, como assim? Ele falou, de bermuda. Eu falei, não tem como pôr calça, até para trabalhar eu estou trabalhando de bermuda, o pessoal da empresa sabe, tá tudo. Ele falou, imagina, vai para a igreja, você é melhor nem ir. Opa, aí passou do limite. Eu estou dando esse exemplo só para você ver os limites. Eu falei, não, mas peraí, eu creio que Deus prefere eu lá de bermuda do que eu não ir lá. Mas a transição de mentalidade, a vontade de estar com Ele, de parecer com Ele, de alinhar uma visão é tão grande. Passado um tempo eu fui perceber que eu não tinha mais calça jeans, só tinha calça social. Que eu não tinha mais tênis, só tinha sapato. Por causa do trabalho e da igreja. Gente, eu estou pregando aqui sobre uma doutrina que você tem que usar calça social e sapato. Eu estou dizendo sobre aonde foi parar aquele primeiro amor. Que a gente pensava duas vezes antes de falar uma coisa para alguém. Antes de soltar um palavrão. Graças a Deus, Rogério está ali. Quantos palavrões você ouviu da minha boca, filho? Quantos anos você tem? Não vai mentir, olha aí. Quantos você já ouviu da minha boca? Gente, estamos numa competição. Ele já viu postura minha ruim. Ele já viu eu nervoso no trânsito. Aí a pastora ainda vem me dar ideia. Amor, fui pro congresso, lembrei de você. O que foi? O apóstolo Zermino, ele pregou. Quando a pessoa está andando devagar com ele no trânsito, aí a pessoa fala assim, vai comprar, está procurando casa para alugar. Eu falei, nossa, mais uma. Fala, estava procurando casa. Ainda vem dar ideia. Eu tenho um monte de defeito, gente. Um monte. Mas um monte de coisas que fazia parte da minha cultura. Eu fui entendendo que aquilo não colava com alguém que queria uma união com Jesus. Quem está entendendo? Ele foi para a cruz. Ele não merecia aquilo. Agora a pergunta é, ele merece uma entrega maior nossa? Ele merece uma gratidão nossa? Uma honra nossa? Em dias em que falar de honra parece que virou pecado. Cuidado com os extremos, pelo amor de Deus. Não podemos cair no extremo da honra que virou bajulação ou idolatria ou culto a pessoas. Deus me livre disso. Mas não podemos cair no extremo que a honra é diabólica. Paulo cobrou a honra ao seu apostolado, ao seu ministério. Ei, por que eu não sou menor do que nenhum deles? Me honra, me respeita. Jesus falou. Quem que eu falei agora? Profeta não tem honra senão na sua própria terra. Os de fora valorizam, os de dentro não. Jesus cobrou. Antes de você ficar ouvindo modinha, porque agora a modinha, os movimentos são humanistas. Cuidado com essas doutrinas malignas que estão corrompendo inclusive bases. Filhos já não... Porque, cuidado, aí a gente vai bater em cima contra a honra, mas aí vai querer que os filhos honram pai e mãe. Aí o filho fala, mas pai, você fala que não tem que honrar ninguém, que você é dono da tua vida, você é livre, eu também sou dono da minha. Eu sou igual a você. Eu sou igual a você. A gente quer andar em união com Ele, a gente quer ser igual a Ele, a gente quer parecer com Ele. Você entende? Que cada mudança na nossa vida tem alguma referência. Quem já percebeu que mudanças na nossa vida tem referência? Quem já percebeu? Gente, já contei várias vezes aqui que até falar parcelado eu falei porque eu estava andando com um amigo que era gago. Eu já contei aqui. Ele falava comércio de mamadeira e não comércio de madeira. E eu comecei a falar e respirar muito para falar, porque eu andava tanto com ele que eu comecei a ouvir tanto aquilo que involuntariamente eu comecei a desacelerar algumas coisas. Agora a pergunta é, onde estão os nossos olhos? Jesus não merecia, mesmo assim Ele fez. Por qual retorno? Por qual tipo de expectativa? Agradar ao Pai e nos atrair para viver em união com Ele. A Bíblia diz que por causa
do desejo dessa união nossa com Ele, Ele assumiu a nossa o quê? Que nós lemos aqui? Põe o segundo tópico, por favor. Ele não merecia essa culpa, mas assumiu. Se tem uma coisa nobre, é cada um assumir a sua. Ontem eu quase apanhei em casa, mas como Deus é na minha vida, eu recebi um livramento de morte. O pastor abriu lá debaixo da pia, estava tudo alagado. Falou: o que é isso aqui, Rogerinho? O Rogerinho falou: não fiz nada. Porque primeiro sempre vai ser, né, entre Rogerinho e Israel. A Bela ainda não tem tamanho para aprontar. E o isento, teoricamente, sou eu. E é nessa hora que eu não posso ser frouxo. É porque eu sou tentado também. Falei: vou ficar quietinho, deixa os meninos, que os meninos lá têm mais misericórdia do que comigo. Rogerinho, olha aqui. Você lavou a louça, mas molhou tudo aqui. Você enfiou a panela lá, deve ter soltado o cano, está tudo alagado. E não sei o que, e vai daqui, vai dali. Eu falei: mas não soltou o cano, não está tudo alagado. E eu até então tranquilo, porque eu não tinha nada a ver com a história. Pensava eu. E vai daqui, vai dali, eu quietinho no sofá, só procurando ali, eu não sei se estava procurando uma palavra, louvor, ou eu estava arrumando já para a gente assistir o The Shows. Inclusive semana que vem nós vamos para o cinema, viu? Quem quiser ir, nós vamos fazer um mutirão aí, uma caravana, para assistir. Aí eu arrumando lá tudo e tal, dali a pouco ela fala assim: mas não é nada aqui embaixo, o filtro. Quem que fez aqui esse filtro que soltou a partezinha de cima e tal? Aí, irmão, nessa hora, falei: caramba. Gente, só para você entender, o que estava molhado é aqui embaixo da pia. A pia, torneira, o filtro fica aqui em cima. O que ele tem a ver com aqui embaixo? É o diabo para tentar me envergonhar. Nessa hora, a Lisei toca até bateria. Não, gente, eu preguei, teve um momento aqui que foi fervoroso. Falei: agora ela vai dar as batucadas. Bateu não, porque ela é contra mim. A pastora pregando, a Cida pregando, a Liseide vai que vai. Agora eu pensei até que ela estava dormindo. A hora que foi para falar da minha humilhação e vergonha, ela até bateu ali. Deixa. Irmãos, a pastora falou: esse bracinho aqui desse filtro, ele está solto, e não sei o que. Rogerinho, foi eu não, mamãe. Aí eu virei e falei assim: o braço do filtro fui eu. Ela falou: o que foi? O braço aí do fio do braço. Eu acho que pode ter sido a hora que eu fui. O Rogerinho estava do lado pegando coisa na torneira e eu queria beber água, eu bati assim. Mas ele só deu uma escapadinha, só encaixar. Ela falou: só encaixar? Ele ficou vazando por dentro, desceu, alagou tudo debaixo da pia. O gabinete fica debaixo da pia, está cheio d'água por causa do braço do filtro. Eu falei: Deus me livra do braço dela. Que o braço do filtro não seja semente para eu receber o braço da minha esposa. Mas estou aqui, sem nenhuma marca, sem ruga, nem coisa semelhante. Sobrevivi. Ouvi algumas coisas, sobrevivi. Olha aqui, mas o que? E tal. Aí arrumou, encaixou. Mas a gente precisa assumir as nossas irresponsabilidades também. Agora Jesus assumiu uma que não era dele. Ele assumiu uma culpa que ele não merecia, algo que não era para ele, era nosso. Ele não merecia, mas assumiu. E isso é amor. Você pode dizer: diga, isso é amor. Diga, ele sabia que o B.O. era meu, mas assinou como sendo dele. Diga, isso é amor. Para de procurar amor em tanta coisa aí fora e olha para quem assumiu a tua culpa. Eu não estou falando da culpa do negócio do filtro de água. Eu estou falando a culpa para a eternidade. Passar a eternidade longe do Pai. Passar a eternidade perdido. Jesus foi lá e falou: agora a culpa não é do Rogério agora a culpa é minha. Se alguém tem que ir para o inferno, vou eu no lugar deles. E ele foi, e eu e você não vamos para lá. Porque ele assumiu a nossa culpa. Essa é, sem dúvida, esse entendimento, isso aqui é a maior mensagem do Evangelho. É bom ser curado e que Deus cure todos os enfermos aqui, em nome de Jesus. É bom ter casamentos felizes, restaurados, e que Deus abençoe e restaure casamentos, que Deus prospere e tudo mais. Mas nada se compara ao céu. Aqui não é igreja tutti-frutti.
vai ser tudo docinho, melzinho, e vai dar tudo certo e está leve. Um amigo veio falar comigo esses dias: pastor, eu estou preocupado, que eu moro em outra cidade, tá? Em outra cidade, a igreja maravilhosa, não sei o que, não sei o que lá, mas eu fiquei pensando, aí olhou para a namorada e falou assim: deixa eu te falar uma coisa, você é nova convertida, está no processo. Eu já frequentei a igreja, congreguei com assim, um evangelho mais assim, profundo, né, raiz. E assim, ó, a vida não é esse mar de rosa aí não. Porque assim, eu já estou alguns meses, eu estou esperando que dia que vão falar que tem BO, que tem renúncia, que tem dor. Porque estão treinando um povo que não vai aguentar a tribulação. Cuidado. Quando Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, há uma estratégia do diabo, inclusive para entreter a igreja e virar um lugar de entretenimento, e não mais um lugar de quebrantamento. Ele assumiu, Jesus assumiu: eu sou culpado, mas eu sou um culpado absolvido, mas eu sou culpado, eu sou culpado pelo mal que há na terra, quem mais? Mas eu sou absolvido pelo sangue de Jesus derramado nessa mesma terra. Eu sou lavado, perdoado, remido, restaurado pelo mesmo sangue de Jesus derramado nessa mesma terra. Eu sou culpado pelos pensamentos ruins que ocupam a minha mente, pelos erros que eu cometi, mas eu fui remido de todos eles pelo sangue e sacrifício de Jesus. É sobre isso. É sobre saber onde não parar. Minha vida não para na culpa. E pastor, eu entrei tão bem hoje aqui feliz, o senhor vai fazer eu sair daqui me sentindo culpado? Não, é só restaurar a essência. Eu sou culpado, mas não parei na culpa, porque Ele pagou o preço e falou: vamos embora desse lugar, eu tenho um lugar melhor para você. Essa é a mensagem de Jesus: eu tenho um lugar melhor para você. A culpa até era tua, mas eu tenho um lugar melhor para você. Como é que é isso, pastor? Vê comigo aqui, Isaías 53. Isso aqui está meio forte aqui pro meu lado, hein, Zé? Versículos 4 e 5, põe na Almeida Revista e Corrigido 4 e 5. Depois dos 6 em diante, vamos na NVT mesmo. 4 e 5 diz assim, ó: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido o quê? Pelas nossas transgressões. Olha Ele assumindo o que não merecia, era nosso. E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz, não vai trazer um dia, não está escrito o castigo que nos trará, o castigo que nos, é hoje aqui, agora. É hoje aqui, agora. Lembra que a gente começou falando que Deus é pontual, Deus não se atrasa, nem adianta. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos o quê? Sarado. Creia nisso. Castigo, culpa era nosso, e temos que ter consciência, mas Ele pagou o preço por tudo isso. Aí na NVT mesmo, do verso 6 ao 9, está escrito assim, ó: todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. Cuidado. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca de quem? Cuidado. E no entanto o Senhor fez cair sobre Ele os pecados de todos nós. O 7 diz ainda: Ele foi oprimido e o que? Fala essa palavra bem forte. Qual palavra? Não aguento mais ser humilhado. Quem já falou isso? Quem já falou isso? Eu também. Só que Jesus levou a minha e a sua humilhação ainda, além da dele, que ninguém de nós passou metade da humilhação que Ele passou. Você não é o filho de Deus? Desce daí. Cadê os anjos? Você não vai chamar os anjos para vir te ajudar? Se você é quem você diz ser, faz algum sinal. Leia a Bíblia. A história de Jesus é cheia de humilhação por um tempo. O que eu disse? Mas cheio de honra para toda a eternidade. Aguenta, porque mais um pouquinho de tempo, como diz a carta aos Hebreus, e o que há de vir virá e não tardará. Aguenta. Segura firme. Ele foi humilhado, foi oprimido, mas não disse uma só palavra. Tem hora que não adianta falar, se a gente falar a gente vai piorar. Eu entrei em um período que eu falei: Deus, eu preciso
ficar quieto. Eu preciso sair de cena. Eu preciso ficar só contigo. Tem momentos da minha e da sua vida que é sobre isso. E eu não estou falando sobre eu não sair de casa, eu não sair da igreja, porque aí vem aquele pastor, aquela palavra que o Senhor deu cedo, foi resposta para mim. Por isso tem 1 mês e meio que eu não apareço. Pastor, meu marido, minha mulher saiu de casa, está num hotel. Falou que Deus respondeu através do Senhor. Falou, capeta. Tem hora que a gente só tem que aquietar e saber que Ele é Deus. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Eu fui mostrar hoje um vídeo para o Rogerinho, para o Israel, da ovelha sendo tosqueada. Não abriu a boca. O tosqueador ali puxa ela, ele só segura na boca dela na hora de passar a máquina. Não é por causa de morder, é por causa de nada assim, nesse aqui. Para no movimento ela não. Assim foi Jesus. Não abriu a boca. O verso 8 e 9 diz: condenado injustamente foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho, mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Ele não merecia. O 9 diz: não havia cometido nenhuma o quê? Injustiça, e jamais havia enganado alguém. Quem já enganou alguém? Minha mão já está erguida. Quem já enganou alguém? Gente, até de brincadeirinha. Não, eu amo fazer surpresa. Eu engano gente a torta e a direito. Mas quando é para fazer surpresa, não estou falando sobre mentira, estou falando enganar. Não, ali, ok. Mas tem coisa ruim que a gente engana os outros. Ah, tem. Tem vendedor que vende dor. Vende dor. Deixa eu passar esse BO para alguém. Enganei. Mas aí diz aí, ó, jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como o que, gente? Criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Espera aí, só está falando de lascado, humilhado, não sei o que. Aí termina falando que ele foi colocado no túmulo de um homem. Alguém poderia dizer assim: e faz lá diferença onde que eu vou ser enterrado? Depois que eu morrer, joga em qualquer buraco. Não. E principalmente se você estudar a cultura do povo judeu, jamais. O sepultamento é o último ato de honra. É o último ato de... O sepultamento chega a ser meio que um resumo da vida toda da pessoa. Então alguém ser sepultado em um lugar qualquer e de desonra, chega a transmitir a mensagem de que nós que ficamos, reconhecemos essa pessoa como alguém que não valia nada, joga em qualquer buraco. Quem entende o que eu estou falando? Alguém entende o que eu estou falando? Óbvio, irmãos, o que você tem que fazer por alguém, faça em vida. Bolacha, chocolate, a mão estendida, o amor, a graça, o perdão. Irmãos, de verdade, não perdoe um caixão. Caixão não precisa de perdão. Eu te perdoo todo o mal que você me fez. Não perdoa mais nada não. Deus me livre, não posso falar um negócio desse, né? Mas se eu não estivesse pregando uma classe, talvez eu diria, agora se lasca com essa culpa. Mas eu sou homem de Deus, não posso falar isso. Então nem falei isso. Ei, caixão não precisa de perdão. Caixão não precisa de amor. Te amo tanto. Quem precisa de amor é quem está vivo. Perdão, perdoar e ser perdoado é quem está vivo, amém? Mas é o último ato de honra. Por quê? Alguém acredita que tem alguma coisa escrita na Bíblia à toa? Então por que está dizendo que ele foi humilhado, que ele isso, que ele aquilo, era injustiçado? E vai terminar dizendo que foi sepultado no túmulo de um homem. É para dizer assim, Deus falou assim, ó, ele vai pagar todo o preço, a conta todinha, mas no final ninguém humilha quem é meu. Eu vou fazer a saída dele de cena de uma forma honrosa. Jesus foi para a cruz. Era sexta-feira, meio da tarde para o fim da tarde, está chegando o Shabat. Por receio de que alguém não esteja morto e esteja fingindo que morreu, eles faziam algo. Alguém sabe o que eles faziam com os corpos que eram crucificados? Quebravam
as pernas, quebravam os ossos, para então tirar daquela cruz, para que não acontecesse que aquela pessoa não tinha morrido, então, e ela, porque no Shabat eles não podiam ficar ali vigiando, então vai tirar, põe em qualquer canto, mas quebra as pernas. Jesus morreu antes, para não quebrarem as pernas dele, porque a profecia dizia que nenhum de seus ossos seria quebrado. Ei, quero reivindicar o corpo dele. Não, a gente vai colocar aqui junto com os ladrões. Não, com os indigentes. Não. Tem um homem rico que tem um túmulo chique, nobre. Nós vamos para Israel, você vai lá agradecer a Deus que Jesus passou por ali. Não está mais lá, mas passou por ali. Por mim e por você ele passou. Deixa, que ele vai sair de cena bem. Deus é tão cuidadoso, e eu já preguei sobre isso aqui, que Jesus, na véspera da sua crucificação, foi ungido com um perfume caríssimo. Quem lembra desse texto? Porque não daria tempo de preparar o corpo dele depois, por causa do Shabat. É Deus dizendo assim: quando ele morrer já está perfumado. As mulheres vão no domingo cedo à sepultura, porque elas querem fazer o que não puderam fazer na sexta, porque 18 horas já entra o novo dia, o Shabat, e elas não puderam preparar o corpo. Então quando você lê no texto, não foi só por curiosidade, a mulher curiosa, elas foram lá para cuidar do corpo de Cristo, a igreja. Foram cedo no domingo, mas Deus já tinha cuidado do corpo através de uma mulher que fez uma oferta extravagante. Até as nossas ofertas antecipam a obra de Deus, e a nossa negligência e infidelidade atrasa a obra de Deus. Eu vou falar, e aí a pergunta é: a obra de Deus, no que depender de você, atrasa ou antecipa? Continua ou para? A oferta daquela mulher antecipou uma obra de Deus na vida de Jesus. Ele não vai sair cheirando mal. Eu já preguei sobre isso. Eu imagino Jerusalém venta muito. Você vai lá em nome de Jesus comigo. Venta muito. E eu imagino Jesus na via dolorosa carregando a cruz, o sangue saindo, mas não era o cheiro do sangue que exalava, era o cheiro do perfume da oferta daquela mulher. Vai ser colocado na sepultura, não vai ser qualquer sepulcro, vai ser de um homem rico. Depois ele ressuscita, e a sua saída aqui da terra, ele sai, todo mundo olhando, ele subindo. O que eu estou querendo dizer? As aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que Deus vai revelar na minha e na sua vida. Continua firme com Deus, porque o teu final não é humilhação. Deus é contigo. Deus permitiu que Jesus passasse por isso, mas não o desamparou. Põe o tópico, por favor, para a gente poder orar. Ele não merecia esse castigo e dor, mas o que? Sofreu. Por amor a quem, gente? A nós. Ele não merecia. Pode colocar o próximo tópico já emenda. Ele não merecia essa humilhação. Ele foi humilhado. Quando você lê João 19, do 13 ao 18, você vê a multidão gritando para soltar Barrabás e crucificar quem? Uma multidão por quem você está dando a sua vida. Desejar que você morra da forma mais vexatória. Isso é humilhação ou não é? Ele não merecia essa humilhação, mas passou em nosso lugar. Se você ler ainda em João 19, do 25 ao 27, você ainda vai ver Jesus de cima da cruz, olhando para João, o único discípulo que ficou com ele na cruz, no momento da cruz, e dizer: filho, está aí a tua mãe, mulher, está aí teu filho. Ele não desampara Maria, ele não desampara João. Se os outros 10 ou 11, se até o Judas tivesse vindo e estivessem ali, ele teria dado uma palavra a cada um deles. O único que estava lá recebeu uma palavra. O que eu estou querendo te dizer? Esteja com Jesus mesmo nos dias mais difíceis e dolorosos da tua vida. Ele vai ter uma palavra na tua direção. João recebeu. Pedro naquela hora não recebeu, foi receber depois, porque ele não estava lá. O que está faltando às vezes de palavra na nossa vida é porque a gente não estava lá. A gente não estava onde Ele mandou estar. A gente não estava como Ele mandou estar. E a gente acaba perdendo. Em Hebreus 4, põe rapidinho aí para a gente poder orar. Hebreus 4, na NTLH, do verso 14 ao 16, está escrito assim, ó. Hebreus 4, do 14 ao 16. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos. Pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. Olha o 15, presta atenção nisso aqui. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas o quê? Fraquezas.
Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi o quê? Tentado do mesmo modo que nós. Todas as tentações que vieram sobre mim, sobre você, vieram sobre ele, mas não pecou. E o 16 diz ainda: por isso tenhamos o quê? Confiança, e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos do que, gente? De ajuda. O capítulo 2 ainda também de Hebreus, o verso 16 ao 18, eu até coloquei ele na mensagem que eu mandei hoje no grupo da igreja. É claro que ele não veio para ajudar quem? Ei, Jesus não morreu para salvar anjos, ele morreu para salvar eu e você. Em vez disso, como dizem as escrituras, ele veio ajudar os descendentes de Abraão. O 17 e o 18 dizem assim, ó: isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. E o 18 diz: e agora Jesus pode ajudar os que são o quê? Pois ele mesmo foi o quê? Tentado e sofreu, mas não cedeu. Ele passou. Sabe qual que é um grande erro nosso? Olha o que diz o próximo tópico: lamentamos nossas dores, como se fôssemos os únicos a passar por elas. Ah, é porque você não sabe a humilhação que eu passei. Eu mostrei algumas de Jesus hoje aqui. Ah, é porque você não sabe o que fizeram comigo. A gente sabe o que fizeram com Jesus. E por que eu estou falando? Mas pastor, você está falando de Jesus? Eu estou, porque a Bíblia diz que ele passou por tudo que a gente pode passar. Então, espera aí, nós não somos os únicos. Eu não estou dizendo que está tudo bem, que você, eu não estou fazendo apologia, levantando a bandeira aqui do sofrimento, humilhação e vive uma vida ruim, sofrida. Eu estou falando isso, gente? Agora, tira o rótulo de único sofredor da vida, de pobre coitado da vida, de que fez muito por todo mundo e ninguém fez nada por você. Em primeiro lugar, muita gente já fez muito por mim e por você. Muita gente. Se você não enxerga isso, você se tornou uma pessoa dura de coração e ingrata. Não tem uma pessoa sequer que não tenha sido ajudada por algumas pessoas ao longo da vida. Todos nós fomos. Quando a gente começa a querer medir isso demais, nosso eu está crescendo demais. E aí Deus vai ter que deixar a gente passar por algumas coisas para a gente voltar a cair em si. Sabe, lembra de onde caíste, arrepende, volta às primeiras obras. Quantas pessoas nos estenderam a mão? Que essa noite, ao voltar para casa, a gente faça uma reflexão e se lembre de pessoas que nos estenderam a mão. Gente que às vezes nem era de Deus. Eu não estou falando de igreja não, tá? Ô pastor, o senhor está falando, não, esquece. Não esquece não, tá? Está amarrado, tem que esquecer não, tem que ser grato. Mas não é disso que eu estou falando. Eu tenho gente que nem conhece Jesus até hoje e me ajudou muito em momentos dolorosos da minha vida. Simplesmente me ajudaram. Eu lembro de uma mulher que me mandou embora, já contei isso na igreja. Ela me desligou, trabalhava no Banco do Brasil. Ela falou: não, você serve para trabalhar como representante comercial, coisa desse tipo, porque você é comunicativo. Mas eu falei: mas eu termino meu serviço. Você termina rápido. E aí nesse tempo seu livre, o pessoal começa a conversar com você, e você com ele, se atrapalha o trabalho dos outros. Aí o seu está em dia e o dos outros está atrasado por culpa sua. Eu falei: culpa deles que não acompanham o ritmo. Ela falou assim: então é melhor eu tirar um do que ter que tirar 3, 4, 5. Porque ali dentro não era trabalho de vendas. Se fosse vendas, ela falou: se tivesse um trabalho de vendas aqui dentro, eu realocaria você, mas não tenho. Eu saí de lá xingando, praguejando, amaldiçoando aquela mulher. Tempo depois eu era representante comercial bem sucedido dentro de uma multinacional. E aí? E eu tenho que agradecer. Oh, Deus abençoa a Yara, que eu não sei nem se está viva ou não, mas abençoa ela e a família dela. Porque naquilo que parecia ela estar sendo ruim comigo, ela estava me empurrando, estava abrindo meus olhos para o meu propósito. Quem entende o que eu estou dizendo? Cuidado, para de lamentar como único. Eu sei que às vezes a gente se decepciona, mas a gente também decepciona. A gente e a gente também decepciona. A gente é ferido, mas a gente também fere. A gente se frustra com alguém, mas a gente também frustra alguém. Só tem um que não faz isso, é Jesus. Então a gente pega tudo e se coloca diante dele. Jesus, obrigado, 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 obrigado. E para terminar, eu não vou ler, eu já li. Gente, eu já li com vocês hoje. Eu só vou passar o tópico para
acelerar aqui. Eu já li com vocês hoje Isaías 53, no 4 e 5, quando fala que Jesus levou a nossa culpa, nossa humilhação, nossa dor, nosso castigo, toda a condenação estava sobre ele. Põe o próximo tópico. A gente pensa que somos os únicos a passar por essas coisas, mas na verdade só existe um que passou por elas sem o quê? Lemos lá em Isaías, verdadeiramente ele tomou sobre si o castigo que nos pais estava sobre ele, ele foi humilhado, ele foi tudo aquilo. Tem um, pelo menos um, ou na verdade só um, que passou sem merecer. Agora, pelo menos um que passou coisas semelhantes ao que a gente passa. Tem mais gente passando, mas merecendo ou não. Mas Jesus não merecia e passou, sem merecer. E aí eu termino com você em João 3,16, 2 versículos eu vou ler, João 3,16, depois João 17,24. Mas João 3,16, na Almeida Revista Corrigida, gente, é o versículo tema da Bíblia, chave da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu o seu Filho unigênito. Isso é uma entrega, oferta, renúncia, plantação, semente, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Alguém lembra o título da mensagem? Ninguém merecia. Nós vimos um monte de coisa que Jesus não merecia. Merecia? Agora, põe o tópico, por favor, presta atenção nisso. Nós não merecíamos o quê? Tão grande amor, graça e perdão. Ele. Você merecia Jesus? Nós merecíamos Jesus? Nós não tivemos o bom comportamento, então Deus falou, vou entregar meu filho de presente, bônus para vocês. Não, nós não merecíamos, ninguém merecia tão grande amor. Ninguém merecia essa graça e esse perdão. Ninguém merecia ele, mesmo assim Deus amou o mundo de tal maneira e entregou tudo isso para a gente. Você pode dar glória a Deus aí, porque você não merecia, mas recebeu. Ei, não é porque não merecia que não recebeu, recebeu. Seja grato, recebeu. Recebemos. Não foi mérito nosso, foi escolha de Deus. Não é mérito nosso. O que eu vou viver esse ano, parte será a colheita do que eu plantar, parte será a graça abundante de Deus na minha vida. Eu não quero colher só do fruto do meu braço, eu quero colher da graça de Deus. Mais alguém? Isso é bíblico. Não se apoie no braço da carne, se apoie em Deus. Tudo que eu vou viver não tem a ver apenas com o merecimento. O merecimento entra sim, plantação e colheita, mas a maior parte do que eu vou viver é por Ele, é por causa de graça e perdão, é por causa de amor, é porque eu decidi andar em união com Ele. Quem lembra? Perdão e união. Diga comigo, perdão e união. E eu termino em João 17, 24. Poderia ler mais alguns versículos, mas vamos no 24, vai. Pai, aqueles que me deste, gente, João 17, fala para vocês, para mim é um dos capítulos mais lindos da Bíblia. Leia em casa, o capítulo todo. A oração de Jesus por nós. Pensa, Jesus falou assim, eu posso, antes de partir, deixar uma oração por eles. Que oração que eu vou deixar? Essa foi a maior mensagem que Deus me deu quando começou a pandemia. Quando começou a pandemia, a maior mensagem que Deus me deu foi essa. Ela ficou ecoando no meu coração. João 17 é o capítulo todo, Jesus intercedendo por nós. Intercedendo por nós. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Ei, olha só, eu me despido da minha glória, eu fui humilhado, mas eu volto para o meu lugar, porque aquela glória está me esperando, e eu quero que eles vão lá desfrutar dessa mesma glória. Porque tu me has amado antes da criação do mundo. Agora isso aqui é incrível. Por que não, pelo amor de Deus, eu termino aqui, mas por favor, fica comigo aqui nessa hora, não distrai nem conversa agora não. A gente fala muito que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus, e Jesus concordou em morrer por nós, amém? Você nunca parou para pensar, mas será que Jesus não ficou chateado? Falou, poxa pai, você ama tanto eles que você vai ver eu sofrer? Já pensou isso aí, gente? Que Jesus podia olhar e falar, pai, você ama tanto eles assim,
E eu vou ter que passar por tudo isso? Já pensou nisso? Já? Não é pecado não, está vendo? Olha os pensamentos. Aí, canta, toca, dança, prega e pensa essas coisas. Igual você, igual eu. Será que Jesus em algum momento não ficou assim meio enciumado? E não estamos aqui colocando pecado em Jesus, gente, pelo amor de Deus. Será que Jesus não falou assim, poxa pai, mas caramba, o Senhor ama eles mesmo. Mas olha que bonito que Jesus diz, o Senhor também me amou com essa mesma medida de amor. Não, alguém vai entender. É mais ou menos Jesus dizendo assim, eu não fico com ciúmes dessa entrega, porque eu também já recebi esse amor do Senhor. Não. Sabe por quê, Jenny? Uma igreja que amadurece não fica dodóizinha quando chega um novo convertido, porque ele fala assim, quando eu cheguei aqui eu também recebi esse amor, agora é hora de eu dar esse amor, agora é hora de eu compartilhar esse amor. Não seremos filhos mimados, melindrosos, egoístas, ciumentos, porque reconhecemos, Senhor, eu quero eles tudo comigo, porque o Senhor me amou assim, e agora o Senhor está amando eles, e eu quero que eles vão tudo comigo. É sobre isso. Foi o último tópico para a gente poder orar. Mas Ele nos amou e venceu, para sermos atraídos a Ele por essa graça e amor, e pela fé também vencemos. Isso é para mim, isso é por mim, isso é para você e por você, não por merecimento, mas por escolha de Deus. Receba e desfrute do melhor de Deus em nome de Jesus. Quem crê, pode aplaudir a Jesus, glória a Deus.